Por acaso você acha criar a tabela de calendário dentro do Power Query muito difícil? Ou você realmente prefere utilizar as funções DAX para isso? Fica aqui, que no vídeo de hoje eu vou te ensinar como criar a tabela de dimensão calendário, a famosa de calendário, aqui dentro do Power BI utilizando funções DAX. Se você não me conhece, meu nome é Henrique, eu sou professor de Excel, VBA e Power BI aqui da Ação Treinamentos, e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como você pode criar a sua de calendário utilizando funções DAX, ok? Então antes de a gente começar, se inscreve aqui embaixo, clica no like e compartilha com os seus amigos, ok? Vamos lá, pessoal. Eu peguei uma base de dados que a gente utiliza aqui dentro do curso, tá? Ela está até desformatada, eu não separei em fato de dimensão porque não é o intuito da aula de hoje, mas simplesmente te mostrar como você pode criar a sua de calendário utilizando funções DAX, tudo bem? Bom, a primeira coisa, você não vai instalar dentro do Power Query, né? Porque lá a gente utiliza a linguagem M. A gente vai vir aqui para dentro do Power BI, então, utilizar as funções DAX, beleza? A primeira coisa, então, você vai selecionar aqui o seu campo de data, né, de dados, para você visualizar os seus dados. E aí, pessoal, o que a gente vai fazer agora? Clicando em qualquer uma das nossas colunas, a gente vai selecionar agora essa opção de Column Tools, ok? Que a gente tem aqui no final, ou simplesmente Table Tools, que é melhor na verdade, tá? Então a gente seleciona aqui Table Tools e depois vamos clicar aqui em Nova Tabela. Por que Nova Tabela, pessoal? Porque utilizaremos então, né, a criação de uma nova tabela. Cliquei ali dentro, espera ele carregar um pouquinho e agora, pessoal, o que a gente vai fazer? Vou chamar essa tabela aqui então de D calendário, como a gente já conhece. Aperto o meu Shift Enter, depois o sinal de igual, como você já sabe, a gente precisa identar o código aqui da função DAX para ficar mais fácil da gente trabalhar, tudo bem? Bom, a função que a gente vai utilizar então para criar a nossa de calendário de forma automática e bem rápida é uma função chamada Calendar Auto, ok? Então olha só, Calendar Auto, está aqui embaixo. Se a gente ler o help, né, dessa função, olha só o que ele fala para a gente. Retorna uma tabela com uma coluna de datas calculada do modelo automaticamente. Então, ela tem o argumento aqui de fiscal year, mas não preciso colocar. Fecho meus parênteses e dou um enter. Quando eu faço isso, olha só que interessante, pessoal. Ela insere para a gente uma coluna de data e hora, que a gente vai corrigir isso daqui a pouco, iniciando aqui no dia 1º de janeiro de 2015 e finalizando, vamos colocar aqui, ó, de forma descendente, no dia 31 de dezembro de 2022, tá? Vou voltar aqui para inicial, para ascendente, e olha só, pessoal, por que ela inicia nessa data e por que termina naquela outra data? Bom, a Calendar Auto, pessoal, ela faz o seguinte, ela faz uma varredura por todas as tabelas que você tem dentro do seu modelo, nesse nosso caso aqui de exemplo a gente só tem uma, e ela vai então entender, né, vai recrutar qual que é a menor data que ela visualiza e qual que é a maior data que ela visualiza. Suponhamos que a menor data que ela visualizou foi a data do dia 1º de março de 2015 e a última data do dia 1º de março de 2022, para ficar mais fácil de a gente lembrar aqui na explicação. Bom, a Calendar Auto ela é responsável então por criar uma tabela com todas as datas, sem pular nenhuma, do primeiro dia do menor ano até o último dia do maior ano. Então, ou seja, se a nossa data começou, né, a primeira venda da nossa empresa foi no dia 1º de março de 2015, ela vai iniciar no dia 1º de janeiro de 2015. Então, Henrique, se a minha primeira venda foi no dia 30 de dezembro de 2015, ela vai criar todas as datas para trás? Sim, com certeza. Ela cria todas as datas daquele início, daquele ano onde iniciou as nossas datas. E assim como a nossa última venda, né, registrada aqui dentro da nossa planilha como exemplo, né, foi no dia 1º de março de 2022, ela já cria para a gente todas as datas até o final daquele ano, ok? Bom, como você já sabe, para criar gráficos, criar previsões e várias outras coisas que a gente pode criar com os visuais do Power BI também. Beleza? Bom, agora, o que a gente pode fazer? Henrique, eu quero uma coluna somente de data, eu não quero data e hora. Então, o que você pode fazer? Aqui dentro da sua Column Tools, você tem o seu formato. É um pouquinho diferente do que a gente trabalha lá dentro do Power Query, que é mais fácil de trabalhar. Nesse ponto, realmente é muito mais fácil. Basta a gente clicar aqui dentro, então, e selecionar a opção somente data. Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Eu gosto dessa aqui, ó, dia, mês, ano. Beleza? Clico aqui dentro. E ele já vai formatar para a gente automaticamente para aparecer somente as nossas datas, ok? Agora, pessoal, olha só que interessante, tá? A nossa de calendário, como a gente já sabe, ela não existe uma forma correta da gente fazer. Cada um trabalha com o número de colunas dentro dela que mais convier ao seu projeto. Nesse nosso caso, vamos adicionar aqui umas 3 ou 4 colunas. Como, por exemplo, iniciando com a nossa coluna de ano. Como que eu faço para selecionar minha coluna de ano? Beleza? Antes ele colocou aqui de um formato meio estranho, né? Eu gosto dos 4 últimos dígitos, ó. Então, na verdade, isso aqui, ó. Dia, mês, ano. Essa daqui, tá? Essa é a forma que eu mais gosto de trabalhar.
mas se é preferência minha, você pode formatar do jeito que você achar melhor aí, beleza? Como que eu faço para adicionar uma coluna de ano agora então, Henrique? É muito simples. Basta a gente selecionar aqui dentro de Column Tools, nova coluna, aqui em cima. E aí a gente vai aprender uma outra funçãozinha, né, nossa segunda função de hoje, que é a nossa função Format, tá? Antes, obviamente, eu vou colocar aqui o nome da minha coluna, vou chamar essa coluna de ano, e vou inserir logo após a minha função Format, ok? Vamos lá, pessoal. Agora, o que eu tenho que selecionar? Eu vou selecionar primeiro, como meu primeiro argumento de valor, a minha coluna de data da dcalendário. Então, eu seleciono aqui o dcalendário, date, ok? A gente não mudou o nome ainda como date, mas depois a gente pode alterar, beleza? Como a gente ainda não formatou essa tabela aqui para a principal tabela de data do meu modelo, ele continua aparecendo nessas opções para a gente, não tem problema nenhum. Basta a gente apertar vírgula para passar de argumento e ir para o meu formato. Aperto aqui no Shift Enter e é aqui que vem o pulo do gato, pessoal. Nesse formato você vai determinar então qual que é o formato de data que você quer. Nesse nosso caso, a gente quer primeiro o ano. Então eu quero os 4 dígitos do ano. 2015, 2015. Então, entre aspas, eu vou colocar 4 letras Y. Então, 1, 2, 3, 4. Fecho aspas. Shift Enter, fecho meus parênteses e dou um Enter. Quando eu faço isso, ele pensa um pouquinho e retorna para a gente uma coluna com todos os anos apenas, ok? Henrique, com mês então seria M? Exatamente isso. Olha só, Column Tools, nova coluna. Vou selecionar agora então aqui, a minha coluna vai se chamar mês, tá? Vamos lá, aqui, mês, beleza. Seleciono aqui a minha Format. O meu valor permanece sendo aquela coluna de data do calendário. Então, calendário data, date, não é de ano, é de data, vírgula. E para mês eu coloco então M. Vou colocar 3 primeiro, que eu vou mostrar para vocês uma coisinha. Coloquei 3 letrinhas M, pessoal. O que vai acontecer? Ele traz para mim um mês abreviado. Se eu colocar 4 letras M, olha só que interessante. Ele traz para mim o nome completo daquele mês. E se eu colocar, por exemplo, somente 2 letras M, ele traz para mim o número do mês. Então, depende muito do que você quer, você vai trabalhar com a formatação entre aspas, beleza? Nesse nosso caso aqui, como exemplo, a gente quer inicialmente somente as iniciais. Então, Jan, Fev, Mar e assim sucessivamente. Coloquei 3 letrinhas M, beleza? Então, o segredo da Format, pessoal, é você utilizar uma brincadeira, né, com o que está entre aspas. Vamos para o dia? Dia, como você já sabe, provavelmente é o D de Day, ok? Então, Column Tools, nova coluna. Espero ele carregar um pouquinho. E vou chamar isso aqui, então, de dia. Insiro a minha função Format. No meu valor vai ser a minha calendário data, vírgula. E agora eu seleciono aqui o meu... Vou colocar 2 Ds por enquanto, DD. Para a gente ver também como que trabalha a função Format com essas formatações. Quando eu coloco 2 letras D, ele coloca para mim 2 caracteres do dia. Então, 0 e 1, 0, 2, 10, 20, 30 e assim sucessivamente, ok? Se eu colocar 3 Ds, DDD, olha que interessante, ele vai colocar para a gente, então, somente o nome do dia abreviado. E se eu trabalhar com 4 Ds, ele coloca para mim o nome completo daquele dia, ok? Então, depende muito do que você quer. Henrique, eu consigo, por exemplo, criar uma coluna mesclada de mês, ano, por exemplo? Sem dúvida. Olha só. Colunas, nova coluna. E vou chamar essa nova coluna agora de mês, ano. Então, olha só que interessante. Venho aqui, seleciono mês, ano. Insiro a minha função Format. Calendário data. E agora, pessoal, olha só que interessante. Eu vou colocar as minhas 3 primeiras letras do meu mês, M, quero um tracinho e quero os meus 4 dígitos do ano. Então, Y. Fecho aspas, fecho meus parênteses e dou um Enter. Quando eu faço isso, então, ele retorna para mim uma coluna de mês, ano. Henrique, eu quero agora colocar, na verdade, as minhas letras maiúsculas ou minúsculas. Lá no Power Query é muito fácil. A gente vai lá no nosso botãozinho de formatar e mudo. E como que eu faço isso aqui dentro? Bom, para isso, você tem que aprender 2 funçõezinhas, a upper e a lower. Então, vamos selecionar aqui essa coluna de mês, pessoal, para vocês verem que antes da minha função format, o que eu vou colocar? Eu coloco a minha função chamada upper, ok? Com 2 P's dessa forma, upper. E olha só o que ela faz, ela converte então toda a string em uppercase letters, ou seja, em letras maiúsculas. E fecho aqui a minha função upper no final também. O que vai acontecer? Ela coloca para a gente, então, todos os nossos meses ali em maiúsculo. Henrique, eu quero colocar os meus dias tudo em minúsculo. Como que eu faço isso? Seleciono aqui a minha dia,
e faço agora minha função chamada lower, ok? Abro minha função lower, como vocês podem ver aqui, ó, converte todas as letras em lowercase, ou seja, tudo em minúsculo, beleza? Aperto aqui meu Shift Enter, fecho meus parênteses dessa outra função, dá lower e dá um Enter, e prontinho, ele vai formatar isso pra gente também. Então, essa é uma forma da gente criar a nossa decalendário aqui dentro também. O que resta a gente fazer é marcar essa tabela como uma tabela de data. Como que a gente faz isso então? Vamos vir aqui na nossa decalendário, clicar com o botão direito aqui em cima e selecionar Mark as Date Table, ou seja, marcar como tabela de data. Clico nessa opção, seleciono a minha coluna de data, sempre ela a principal coluna de data do nosso modelo, e clico em OK. Prontinho, pessoal. Agora a nossa decalendário, aquela automática que o Power BI cria para a gente por trás, já não existe mais. Essa decalendário agora passa a ser a nossa principal tabela de data do nosso modelo, ok? Bom, então essa é uma das formas também de você criar decalendário. Tem gente que prefere, eu particularmente prefiro inclusive criar lá dentro do Power Query, porque eu acho mais fácil de ser criada, mas tem gente que prefira fazer a decalendário utilizando as funções DAX. Então, se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou um pouquinho, comenta aqui embaixo o que você achou, compartilha com seus amigos e eu te vejo no nosso próximo vídeo.